Olá, bom dia. Estamos em mais um dia dessa série especial de mordomia cristã, baseado no livro Herdeiros do Reino do pastor Josanã Alves. Queremos agradecer muito a participação, a mensagem poderosa que o nosso querido pastor Cledenilson trouxe para nós ontem. Foi uma mensagem enriquecedora e com certeza impactou nossos corações. Eu já te adianto que nossa série continua amanhã e amanhã nós teremos a participação do nosso querido pastor Gilson. E eu tenho certeza que a mensagem de Deus mais uma vez falará ao seu coração. Nesse momento, eu te convido, como todos os dias, a cantarmos juntos o hino Herdeiros do Reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida dê, serei fiel até o fim. Que hino poderoso e que falou aos nossos corações. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos e pedirmos a orientação do Papai do Céu. Oremos. Deus maravilhoso e santo, obrigado, ó Deus, por Tua graça, por Tua bondade, por estar conosco em mais esse dia, nessa manhã em especial. Estamos com o coração aberto, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para conhecer mais sobre o nosso
nascimento profético. Não somos qualquer igreja, Senhor. Nós somos um movimento que surgiu de acordo com a profecia bíblica. Isso não nos torna melhor do que ninguém, mas dá a nós um valor e dá a nós um propósito inigualável. Suplico a Tua graça, a Tua bênção sobre nós na compreensão da Tua palavra nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o nosso tema que nós trataremos hoje, o tema é o nosso nascimento profético. O que você acha em saber uma história em detalhes sobre o seu nascimento? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, gosto muito de relembrar com meus pais como é que foi o planejamento para o meu nascimento e assim por diante. Isso impulsiona o coração da gente, isso dá a nós valor, isso dá a nós, de alguma forma, uma certa importância e propósito. E o que dizer do nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu e você sabemos que todos os dias muitos movimentos nascem ao redor do mundo, movimentos cristãos e não cristãos, todos trazendo uma proposta de espiritualidade, de, quem sabe, melhoramento da vida humana. Mas a Igreja Adventista surgiu em um momento da história e nossa pergunta é: qual foi a origem desse movimento? Como surgiu a Igreja Adventista? Qual a base do nascimento dessa igreja? Então, nosso tema é exatamente esse, nosso nascimento profético. Em Isaías, capítulo 58, versículo 12, nós temos aqui uma mensagem poderosa para o povo de Deus. Qual é o desejo de Deus para o seu povo? Abra sua Bíblia. Isaías 58, verso 12, diz assim: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. No sentido espiritual, existem muitas brechas entre o ser humano e Deus. Existem muitas brechas entre a verdade e as coisas que esse mundo apresenta. Por isso que o povo de Deus é chamado para reparar essas brechas, para ligar os sinceros filhos de Deus que estão no mundo à verdade da palavra de Deus. Então, reparar essas brechas é o nosso papel, é a nossa função. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu desde o seu início com os pioneiros, com um estudo profundo da palavra de Deus. Há um texto de Ellen White que ela diz o seguinte: algumas vezes passávamos a noite toda em solene busca das Escrituras para compreender a verdade para o nosso tempo. Eu e você sabemos disso, mas precisamos ressaltar. Essa igreja tem um compromisso com a palavra de Deus. Nossos pioneiros passavam madrugadas estudando temas que eles não compreendiam bem e aprenderam muitas verdades maravilhosas da palavra de Deus. Agora, voltando ao nosso tema, que é sobre o nascimento profético da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia está relacionado com uma profecia da Bíblia que muita gente foge dela, porque tem aspectos muito complexos, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia, baseada no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, traz ali a origem desse movimento maravilhoso. Agora, antes de entrar em detalhes nessa profecia, vamos analisar o cenário do livro do profeta Daniel. Em Daniel, capítulo 2, nós temos ali o sonho do rei Nabucodonosor, uma estátua. Cada parte da estátua representa ali um reino. Em Daniel capítulo 7, capítulo 8, nós temos praticamente os mesmos reinos sendo apresentados, só que trazendo um pouco mais de detalhes. O que mais chama a atenção de Daniel é a parte final de Daniel capítulo 2, do sonho ali do rei Nabucodonosor, que são os pés da estátua, ferro misturado com barro e os 10 reinos ali que surgiram de Roma. E nós temos em Daniel 7, Daniel 8, o que mais chamou a atenção de Daniel é a parte final também desses capítulos, que trata sobre a ação do chifre pequeno contra o povo de Deus. Nós leremos agora 2 textos, um em Daniel 7 e um outro em Daniel 8, para perceber o quanto que Daniel ficou atônito e preocupado com o significado dessa ação do chifre pequeno. Daniel capítulo 7, versículo 28, diz assim: Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Ou seja, os pensamentos de Daniel perturbaram ele, porque Daniel 7
trata especificamente aí na parte final da ação desse chifre pequeno contra o povo de Deus. Isso trouxe preocupação a Daniel. Daniel 8, verso 27, demonstra essa mesma ideia de preocupação do profeta. Daniel 8, verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a compreendesse. Toda a ação do chifre pequeno contra o povo de Deus deixava Daniel espantado. Daniel amava a causa de Deus. Daniel amava o Senhor, amava o povo de Deus. E ao saber que esse chifre pequeno, que esse poder perseguiria, maltrataria o povo de Deus, isso trouxe muita dor ao coração de Daniel. E os textos que falam dessa obra do chifre pequeno são conhecidos por todos nós. São esses textos que nós precisamos ler agora. Daniel 7, verso 25, apresenta a obra do chifre pequeno. Daniel diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha a ação desse chifre pequeno aqui contra o povo de Deus. Ele proferiria palavras contra o Altíssimo, sinal de um poder blasfemador, magoaria os santos do Altíssimo, sinal de um poder que perseguiria, um poder perseguidor, e cuidar em mudar os tempos e a lei, ou seja, um poder que atuaria com sutileza, com engano, mudança da verdade em mentira. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu volto a esse período de tempo já já. Daniel capítulo 8, versículo 12, nós temos aí a apresentação da obra desse chifre pequeno. Agora no capítulo 8 diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Esse poder, diferente de todos os outros, da profecia de Daniel capítulo 2, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, que tinha um aspecto mais civil, que tinha um propósito de conquistar território, de usar a força dos seus exércitos para ganhar ali mais espaço. Esse poder, o chifre pequeno, teria uma distinção. Esse poder agiria com sutilezas, com engano e perseguiria de forma profunda os filhos de Deus. Além disso, lançaria blasfêmias ao próprio Deus. E a blasfêmia ao próprio Deus é exatamente se colocar, ou procurar se colocar no lugar do próprio Deus. A autoridade que é do próprio Deus, esse poder de alguma forma assumiria para si mesmo. Agora, interessante esse detalhe, porque em Daniel capítulo 8, verso 12, está escrito que este poder lançaria a verdade de Deus por terra e prosperaria. Qual foi o tempo em que este poder, o chifre pequeno, atuou de forma mais enfática, poderosa e ganhou muito espaço e muitos adeptos? Exatamente nesse período que a profecia chama de um tempo, tempos e metade de um tempo. Ao todo, nós teríamos então 3 tempos e meio, que em profecia são 3 anos e meio. 3 anos e meio dá exatamente 42 meses. Considerando que em profecia e na Bíblia Sagrada cada mês tem 30 dias, nós teremos então 1.260 dias proféticos, que em profecia são 1.260 anos. Começou em 538 e terminou em 1798. Nesse período, o chifre pequeno, que vários estudiosos confirmam que é o poder romano papal, junção do poder civil com um poder religioso, perseguindo os filhos de Deus, maltratando os filhos de Deus, aqueles que amavam a palavra do Senhor e queriam viver de acordo com esta palavra, eram perseguidos, tinham que fugir. A palavra de Deus era escondida das pessoas. O acesso à palavra era limitado apenas aos líderes religiosos. Então nós temos esse período de perseguição intensa do povo de Deus. Agora, quais foram esses sutis enganos e ataques à verdade que esse poder civil religioso empreitou? Pelo menos alguns aqui. Intercessão dos santos. Nós temos na Bíblia Cristo como sendo o único intercessor. Este movimento religioso e civil colocou aí a intercessão dos santos para substituir a intercessão única de Jesus Cristo. Indulgências e penitências como sendo um meio para alcançar perdão. Isso não está escrito na palavra de Deus, mas infelizmente esse movimento levantou-se, esse movimento civil religioso, o chifre pequeno levantou-se com essas ideias.
Além disso, a mudança do calendário, mudança dos tempos e da lei de Deus. Precisamente, algo que tem a ver com mudança de tempo e lei é a guarda do sábado, porque o sábado é um tempo separado por Deus para nós adorarmos o Senhor. Esse movimento civil religioso, poder papal, Roma papal, mudou o dia de guarda do sábado para o domingo, domingo dos homens, ao invés do sábado do Senhor. Agora, teve uma pergunta que impulsionou e chamou a atenção do movimento adventista e fez com que eles estudassem essa profecia mais profundamente e entendessem essas verdades. Daniel capítulo 8, versículo 13. Olha a pergunta que é feita nessa passagem. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Em outras palavras, até quando esse chifre pequeno maltratará o povo de Deus? Até quando esse chifre pequeno proferirá blasfêmias contra o Altíssimo? Até quando? Aí vem a resposta no versículo 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então fica claro que no final das 2.300 tardes e manhãs, nós teríamos duas coisas acontecendo. Uma no céu e uma outra aqui na terra. O que aconteceria no céu? O santuário seria purificado. O povo de Deus seria vindicado. Na terra, a verdade seria restaurada. O Espírito Santo agiria de forma poderosa no povo de Deus e eles restaurariam as verdades, reparariam essas brechas entre o mundo e a verdade da palavra de Deus. Essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela tem um fim, de forma específica, tem um início e tem um fim. Daniel capítulo 9, verso 25 diz que o início seria a ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Esdras capítulo 7, versículo 7 diz que essa ordem foi dada no 7º ano de Artaxerxes. Todos os historiadores sérios confirmam que esse 7º ano de Artaxerxes é exatamente o ano 457 a.C. E se nós colocarmos aí 2.300 anos, a partir de 457 a.C., nós chegaremos ao ano de 1844. Foi exatamente nessa data, 1844, que verdades extraordinárias da palavra de Deus foram sendo restauradas por um movimento que não surgiu de brigas entre movimentos religiosos, brigas entre líderes religiosos, não, mas pelo estudo profundo da palavra de Deus. Citarei algumas dessas verdades que foram restauradas através do estudo da palavra. A primeira delas, o papel de Cristo no santuário celestial. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso sumo sacerdote. A ênfase é Cristo e não líderes religiosos. A ênfase é Cristo, Ele é o nosso intercessor. Segunda verdade restaurada, a verdade do sábado como o dia do Senhor. Terceira verdade restaurada, a verdade que Deus usa homens e mulheres em qualquer momento da história para trazer mensagens proféticas ao povo de Deus. Essa verdade é a verdade do espírito da profecia. Quarta e última verdade, que se tornou mais enfática com esse movimento especial que surgiu a partir de 1844, o estado do ser humano após a morte. Enquanto a crença mais comum na época era que a pessoa, quando morria, quem era bom ia direto para o céu, quem era mau ia direto para o inferno, a palavra de Deus revela que todos, bons ou maus, quando morrem, vão para a sepultura e aguardam o dia da recompensa, que será por ocasião da volta de Cristo para aqueles que dormiram em Cristo e após um milênio para aqueles que infelizmente morreram sem Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, então, se organiza no mês de maio, dia 20 a 24 de maio do ano de 1863. Esse movimento então surge como sendo um restaurador das verdades da palavra de Deus, conforme a profecia bíblica. Esse povo restaurador das verdades é chamado em Apocalipse capítulo 12, verso 17, de o restante da descendência da mulher, do povo remanescente. Esse povo remanescente teriam duas características pelo menos: guardariam os mandamentos de Deus e teriam testemunho de Jesus. A guarda dos mandamentos de Deus, a obediência à palavra, é um sinal claro do povo de Deus no tempo do fim.
não basta apenas professar o nome de Jesus, nós precisamos viver as verdades desse Jesus maravilhoso. E o segundo aspecto é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10 diz que esse testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu gosto muito desse tema do testemunho de Jesus. Foi inclusive meu estudo na graduação, no TCC da graduação. O Espírito Santo na Bíblia é chamado de Espírito de Deus, de Espírito da Verdade, de Consolador, mas nesse texto em Apocalipse, ele é chamado de o Espírito da Profecia. Por que ele é chamado nesse texto de Espírito da Profecia? Porque aqui está dando ênfase ao papel do Espírito em conceder profecia, enviar profecia ao povo de Deus. Então, o povo remanescente seria obediente à palavra de Deus. E, além disso, esse povo remanescente teria um dom profético em seu meio. Nós sabemos que Deus pode usar outras pessoas, mas certamente uma dessas pessoas que recebeu o dom profético se chama Ellen Gold White. E é só ler os livros proféticos escritos por esta serva do Senhor que fica perceptível quanto que seus escritos estão em harmonia com a palavra de Deus. E tem um propósito claro e específico: orientar, aconselhar e ajudar o povo de Deus, nesse tempo do fim, a se firmar na palavra. O dom profético nunca vem para substituir a palavra, mas para ajudar o povo de Deus a viver de acordo com a palavra. Então, esse movimento que não surgiu de brigas entre igrejas, mas surgiu de uma profecia bíblica como sendo o restaurador das verdades, ele tem uma certidão de nascimento. Esse movimento tem também uma identidade. Apocalipse 12, 17. Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E esse movimento tem uma mensagem. Apocalipse 14, verso 6 até o 12. São as 3 mensagens angélicas. Nós não precisamos ter dúvidas sobre qual é a nossa mensagem. Essas são as nossas mensagens. Primeira mensagem angélica: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Segunda mensagem angélica é o anúncio da queda da Babilônia, que é um sinal da saída de sinceros filhos de Deus que estão na Babilônia, no meio da confusão religiosa, no meio da mentira, que são chamados pelo povo de Deus a se unir à verdade da palavra de Deus. E terceira mensagem angélica é exatamente o posicionamento de cada um dos grupos. Enquanto que os adoradores da besta receberão a marca da besta, e o povo de Deus se firmará na guarda dos mandamentos e manterá firme a fé em Jesus Cristo. Essas são as nossas 3 mensagens angélicas. Eu quero terminar focando em uma dessas mensagens, que é a primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, verso 6, eu te convido a abrir agora a palavra de Deus, folhear a sua Bíblia, Apocalipse 14, verso 6. Olha o que esse texto poderoso diz para nós. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Nós somos esse anjo que voa pelo meio do céu. Nós temos um evangelho eterno para pregar a um grupo apenas de pessoas, apenas aqui a Marabá, apenas a Tucuruí, apenas a Redenção, a Tucumã, a Xinguara, a Abreu Branco, a Paragominas. Não, nossa mensagem é a todo mundo. Nós temos uma mensagem a proclamar a todo mundo. E por que eu quero terminar exatamente com essa parte? Porque essa semana e esses 21 dias, na verdade, estão sendo dias de enriquecimento espiritual, dias de fidelidade, dias de mordomia cristã. E mordomia cristã é estilo de vida. Você sabe por que a Igreja Adventista, o tipo de organização escolhida por essa igreja, foi um modelo representativo e não congregacionalista? No período em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu, a maioria dos movimentos tinha um tipo de organização congregacionalista. O que é isso? Dízimos e ofertas, recursos de todos os membros são concentrados na igreja local, apenas na igreja local. Não tem uma visão de missão de forma mundial. Nossa igreja, desde a sua origem, tem o tipo de organização representativo. Temos uma igreja aqui em Marabá, mas ela representa a Igreja Adventista em todo o mundo. Por isso, nossos dízimos não ficam na igreja local,
mas é enviado para a Casa do Tesouro, que é a associação ou missão, e é direcionado para pagar os obreiros, para sustentar obreiros, pastores e a pregação do Evangelho em todo o mundo. Nossas ofertas, parte delas fica na igreja local, a maior parte, 60%, 40% vai à Casa do Tesouro, à associação, para voltar às igrejas locais de toda a associação em construção de igrejas e também enviado para as missões mundiais, uma parte desse valor das ofertas. Em outras palavras, nós temos uma igreja completamente comprometida com a pregação, de pregar o Evangelho, com o foco ali de pregar o Evangelho em todo o mundo, porque nossa missão não é pregar apenas aqui, mas em todo o mundo. Olha, existem pessoas que têm a seguinte ideia: não, vou devolver meu dízimo e minha oferta só se o valor ficar completamente na minha igreja local. Esse é um engano. Eu estou exatamente indo contra e rejeitando essa nossa missão de pregar o Evangelho em todo o mundo. Eu separei aqui um texto de Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, página 465, para nós refletirmos nessa parte final aqui da nossa meditação. Mostrar um espírito liberal, abnegado, para o êxito das missões estrangeiras é um meio seguro de avançar a obra missionária na pátria, pois a prosperidade da obra nacional depende grandemente, abaixo de Deus, da influência reflexa da obra evangélica feita nos países afastados. Estamos comprometidos com o crescimento da obra em todo o mundo. Se eu entendo que meus dízimos e minhas ofertas é para a pregação do Evangelho e do Reino em todo o mundo, a minha igreja local ela vai crescer também, porque eu estou olhando para o todo da obra de Deus. Onde estamos, nós pregamos com os nossos dons. Onde nós não estamos, nós pregamos com os recursos que Deus colocou em nossas mãos e que são distribuídos pela igreja para cada parte do planeta. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, em mais um dia, tomar uma decisão firme ao lado de Deus de dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Quero ser fiel a Ti em todas as coisas, também nos meus recursos. Eu entendo que a obra da pregação do Evangelho é em todo o mundo, não apenas na minha igreja local. Então quero ser fiel, com alegria, fazer as doações dos meus recursos, de ofertas, por exemplo, e também de dízimo para o avanço da obra do Senhor. Deus te abençoe e firme essa decisão mais uma vez em seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado e exaltado seja o Teu nome. Ó Senhor, obrigado por Tua palavra. Nessa manhã, relembramos o nascimento profético da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu, ó Deus, para restaurar as verdades que haviam sido lançadas por terra pelo chifre pequeno, por esse movimento civil-religioso que se levantou contra as verdades da palavra de Deus. Nós temos uma identidade, Senhor. Nós somos o povo que mantemos a fé em Jesus e que guardamos os mandamentos de Deus. E nós temos uma missão, que são as 3 mensagens angélicas. Essa missão não é circunscrita à nossa cidade, nem muito menos apenas ao nosso estado ou país, mas a todo mundo. E por isso, ó Deus, somos fiéis com alegria, porque queremos ver Jesus voltar logo, queremos ver esse Evangelho sendo pregado em todo o mundo e muitas pessoas aceitando esta mensagem maravilhosa. Permaneça aqui com teu filho e com a tua filha, que firmou essa decisão, mais uma vez em seu coração, de continuar sendo fiel. Permaneça conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se hoje foi maravilhoso o estudo da Palavra de Deus, eu tenho certeza que amanhã nós seremos mais uma vez abençoados. Amanhã teremos a participação do pastor Gilson. Eu quero contar com a sua presença aqui assistindo e interagindo com a Palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.